Oi, primeiro eu quero lhe pedir desculpas, porque eu gravei bem mais cedo um vídeo para você, mas eu não entendo por que essas coisas técnicas, eu não devo ter colocado o microfone direito, tava um barulho, parecia que eu estava no mar e eu estou no meu apartamento. Então depois de pedir desculpas, vamos tentar refazer o vídeo com os mesmos assuntos, mudando um pouco a ordem das coisas. Se por acaso você viu o outro e ficou chateado com o barulho, peço que ouça e veja esse aqui. Pois bem, eu vou começar este vídeo aqui falando de uma coisa interessante. Ontem eu vi a notícia de que o Lula deu uma ordem para a sua defesa para que não apelasse para mudar o seu regime de prisão de fechado para semiaberto. Bom, que motivos ele tem para isso? Não é melhor para ele ficar no semiaberto do que no fechado? É claro, mas aí você tem que considerar duas coisas. Em primeiro lugar, a narrativa, né? Para apelar para o semiaberto, ele vai ter que reconhecer a justiça da pena dele. E aí ele desmonta toda a narrativa internacional da sua pretensa situação de preso político, né? Ele não é preso político, ele é um político preso. Bom, eu já contei aqui para vocês que o professor Miguel Reale Júnior, autor do impeachment da Dilma, junto com a Janaína Pascoal, me deu uma entrevista muito boa no meu blog, no blog do Neumann, no Estadão, e nessa entrevista ele me disse que não há no Brasil prisões que possam oferecer o sistema semiaberto para os presidiários. Fizeram uma lei do sistema semiaberto, mas não construíram as prisões. Então, normalmente, os presos pedem, através de suas defesas, e os juízes concedem que passem para o aberto. Isso seria concedido ao Lula. Só que o Lula deve ter algum bom motivo. Eu acho que ele tem esse bom motivo, porque ele sabe que vai ser solto, ele conta com isso por causa da campanha do Intercept Brasil, junto com a Veja, a Band News e a Folha de São Paulo e os seus amigos do Supremo. Por exemplo, o melhor amigo dele, o amigo do meu pai, né, no codinome do propinoduto da Odebrecht, do Dias Toffoli, acabou de dar uma dica nesse sentido. Ele disse numa entrevista pavorosa que ele deu à Veja, que é capa da Veja, em que ele aparece assim como se ele fosse o Barão de Paranapiacaba, contemplando a Praça dos Três Poderes e por cima da carne seca, ele disse uma coisa muito simples, que ele vai soltar o Lula de supetão, porque assim ele evita manifestações. Quer dizer, solta o Lula e ainda impede, ou pelo menos tenta impedir, com um truque rasteiro, que as pessoas se manifestem. Pois bem, isso aí se soma a uma coisa. Enquanto a Veja estava dando a capa do Toffoli, o supremo poder, a Isto É dava uma capa, uma entrevista com o Sérgio Moro, em que ele dizia que essa divulgação das supostas mensagens dele com o pessoal da Lava Jato, pelo Intercept Brasil e seus parceiros brasileiros, tem única e exclusivamente o propósito de soltar o Lula. Agora, neste mesmo dia, a Folha de São Paulo deu em manchete o seguinte: Supremo Tribunal Federal arquiva todos os processos de suspeição contra si. Em 111 ações contra ministros desde 1988, ou seja, há 31 anos, né? Nenhuma foi discutida no plenário. A Corte violou o regimento, segundo aponta um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que tem uma grande reputação exatamente nesse assunto, a Faculdade de Direito estudando, pesquisando o STF. O Ricardo Lewandowski acaba de suspender mais uma ação dessa da Rede de Sustentabilidade, exatamente contra esse maldito decreto do Toffoli que proibiu o compartilhamento de
inteligência financeira, auditores do Banco Central e auditores da Receita, com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. E eu tenho dito aqui, e tem havido uma reação muito grande dos bolsonaristas, que esse acordo foi feito entre o Bolsonaro e o Toffoli para blindar, para interromper o processo feito no Ministério Público Estadual do Rio contra o ex-deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro por movimentação atípica e suspeita de rachuncho no seu gabinete, operado por um ex-motorista chamado Fabrício de Queiroz, que sumiu do Modoril. Pois bem, o Toffoli se refere especificamente a essa suspeita do rachuncho na entrevista que ele deu para a Veja. Então, eu não estou falando à toa e solto, não. E, enquanto isso aqui, o Ricardo Lewandowski, então, corta a possibilidade de uma ação da Rede Sustentabilidade contra essa infâmia. Afinal de contas, os auditores e procuradores já disseram que esses 133 pagadores de impostos que estão sendo investigados especialmente pela Receita Federal por conta de dados do COAF, foram escolhidos por computador, pelo volume das operações que eles fizeram e que o COAF detectou nos seus bancos. Pois bem, a respeito desse decreto do Toffoli e também do decreto do Alexandre de Moraes, que levou à suspensão dos auditores, o Luciano Francisco de Castro e o Nelson Silva, o Wilson Nelson Silva, o Modesto tem um post que eu achei tecnicamente necessário para repassá-lo para você. Esse post já está pronto, aí já está no ar há 2 dias, mas eu não tive como colocá-lo nos últimos acontecimentos, eu vou colocar agora. Segundo o Modesto, Alexandre de Moraes mandou suspender as investigações sobre 133 contribuintes envolvidos com as atividades suspeitas praticadas por Toffoli e Gilmar Mendes e seus familiares, as suas esposas, mais especificamente, a Roberta Rangel e a Guiomar Mendes, no inquérito infame 4.781. Dias Toffoli, com base no vergonhoso inquérito 69, impediu o cumprimento de leis federais, bloqueando a remessa de informações úteis coletadas pelos computadores do Banco Central, Receita Federal e COAF para instruir investigações sobre lavagem de dinheiro. Atos manifestamente ilegais, a que se refere o artigo 22 do Código Penal. Cabe, portanto, segundo o professor Cavalhosa, e eu concordo com ele, por isso estou lendo aqui, aos servidores encarregados das funções de combate ao crime organizado, e eu acrescento, à corrupção, continuar exercendo plenamente suas funções de inteligência e de apuração de crimes financeiros, nos estritos termos do artigo 15 da Lei sobre Lavagem de Dinheiro, de 1998, e dos artigos 2º e 9º da Lei de Sigilo Bancário, de 2001, remetendo-os à Polícia Federal e Promotoria Pública. As decisões de Toffoli e Moraes foram reconhecidas como crimes de responsabilidade pela Procuradoria-Geral da República em 6 de agosto. Por isso, os servidores que não repassaram para frente esses inquéritos por ordem do Supremo estão submetidos à possibilidade de serem enquadrados na lei, porque eles têm obrigação de não aceitar fazer isso e impetrar um mandado de segurança e habeas corpus perante a Justiça Federal para impedir o afastamento. O Sindifisco, o Sindicato dos Agentes Fiscais, segundo Cavalhosa, tem legitimidade de ajuizar a ação popular para que os 2 ministros sejam enquadrados na lei da improbidade administrativa, porque os cidadãos de bem não se conformam e nem aceitam tanto arbítrio cometido pelo Supremo Tribunal Federal e repudiam tamanha truculência e marginalidade.
Pois bem, antes de terminar, eu vou fazer aqui. Ontem eu fiz uma observação sobre umas viagens feitas por ministros do Supremo pagas pela Itaipu Binacional, ou seja, por você, por mim, nós que somos trouxas, né? Mas a Janaína Pascoal já disse que nós somos trouxas mesmo. Ela disse, nós não somos trouxas, lá na Assembleia. Aí quando ela viu essa notícia, na Cruzoé, outro furo da Cruzoé, de que a Itaipu Binacional gastou 16 milhões em férias de ministros do Supremo, escondido, tudo escondido, né? Ela disse assim, não, nós somos trouxas mesmo. E não é na condição de trouxa, ao lado de Janaína Pascoal e de você, que está me vendo e que também pagou essas viagens dos senhores ministros, que eu encerro aqui direto ao assunto. Peço-lhe mais uma vez desculpa, espero que o som agora esteja funcionando. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.